finalmente deu certo, conseguimos aqui nossa tecnologia, que é tão aliada de todas as nossas práticas pedagógicas, mas que às vezes ainda, dão uma canseira. Então, vamos apresentar, nós somos acadêmicas da UDESC, do município de Laguna, cursamos pedagogia à distância. Tá? Nós estamos no projeto PIBID desde 2011 e hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa atividade, que foi o Dia Literário, conhecendo nossos autores, realizada com 60 alunos dos quartos anos das séries iniciais da professora Margarete. E essa experiência ocorreu no ano passado, na EED Comendador Rocha, uma escola estadual do nosso município. Aqui, como eu já mencionei, Margarete é a nossa supervisora de projeto, minha colega Cristiane, e eu me chamo Dilcimar. Dilce, hoje, para você. A nossa coordenadora, a professora doutora Fabiola, não pôde estar presente, mas também faz parte do nosso projeto, E o objetivo do Dia Literário na escola foi desenvolver atividades significativas com base na língua portuguesa, só para a gente poder montar, confeccionar nossa árvore literária e socializar todas as histórias através de números artísticos. Metodologia. Aqui estão a nossa fonte inspiradora. Os livros de educação, os livros infantis, que a todo momento deviam realizar rodas de leitura com as crianças, os professores, mostrando esse universo lúdico e literário a partir dos contos, das narrativas, para as crianças começarem a entender um pouco de como era ser um autor. O que levava um autor a escrever um livrinho como esse? O porquê? Aqui a gente pode observar as primeiras obras escritas e ilustradas pelos alunos. Então, a partir de todo esse momento, como a gente colocou, de leitura, de eles tiveram contato com os livros da literatura infantil, eles foram desafiados a produzirem as suas próprias histórias. Foi um momento assim, de muita significância para o projeto, assim, para nós PIBIdianos, porque a gente pôde trabalhar bem próximo do aluno, auxiliar aqueles com dificuldade, também os alunos auxiliavam os outros, enfim, assim, eles produziram os seus textos, as suas histórias, e a nossa proposta era de confeccionar o livro, vamos confeccionar o livro. Então, eles fizeram toda a parte escrita e também ilustrada do livro. Usa a tecnologia que não nos falha. A nossa escola hoje conta com 20 computadores. E um instrutor fica sempre lá na salinha, moderando, ajudando os professores no uso da tecnologia informativa, como é? Então, as nossas crianças, após realizarem o primeiro esboço, os desenhos, as leituras, o que elas fizeram? Foram para a sala informatizada digitarem elas mesmas os próprios textos. Com isso, o que gerou nelas? A noção de dimensão de folha, do corretor de texto, como o BR Office, o Word. Então, já fizemos início, porque a cyberinfância hoje em dia está cada vez mais presente. E a escola não pode mais fechar os olhos para o uso da tecnologia adequada. Então, o PIBID também está nessa levada, trazendo essa tecnologia cada vez mais para nossa criança. Ano passado, o nosso projeto era leitura multimedial. Nesse ano, nós estamos com alfabetização e letramento. Vocês letramento digital. Então, está sempre conversando uma com a outra. Produção dos livros. Após toda a digitação e a impressão dos textos, os alunos voltaram para a sala de aula, onde a gente fez uma oficina bem legal para cada aluno produzir e confeccionar o seu livro. Então, eles
recortavam as tirinhas, né, da história e produziam página por página. Como a imagem mostra, a gente pode perceber assim, ó, o envolvimento deles com as atividades propostas, né, o capricho. Então, assim, esse momento foi um momento muito mágico, foi um momento ímpar assim, para nós cibidianos, porque foi onde eles soltaram a imaginação. Tudo aquilo que eles escreveram, eles começaram a demonstrar através da imagem. Tem muito capricho, porque eles já sabiam que iam fazer um livro e que iam ter os leitores, que as pessoas iam, né, que eles sabem, eu vou ser o autor. E em outras atividades do CIBID, a gente levou autores na escola com a sua obra. Então, eles sabiam da importância do autor, né, de escrever um livro. Então, esse momento aqui foi muito legal também. E depois de todos os livros produzidos, prontinhos, como a gente trabalhou com as turmas de 4 anos, matutinos e vespertinos, foram 60 alunos. Então, a gente ficou com 60 livros. E para o dia literário na escola, a gente tinha uma proposta de socializar, né, a história dos alunos. Mas não tinha como todos os 5 biblianos socializar todas as histórias. Então, foi realizado um sorteio, onde cada bibliano ficou responsável por uma história de um aluno, né, para o levante do dia literário. Os ensaios. Como toda grande apresentação e número, precisamos de ensaios. Aqui, como a colega falou, cada cibidiano, nós éramos 25, cada cibidiano ficou a cargo de uma equipe e foi fazer esses ensaios. Eu fiquei com a equipe da música. Essa aqui foi a minha equipe no dia. Nós ensaiamos muito, pandeiro, até que nós... Vocês vão ver logo mais, que até quem não sabia tocar, acabou tocando depois aprendendo. A equipe do teatro de fantoche, nós temos os macaquinhos ali, e o teatro de sombra. Então foram ensaios assim, com muita alegria, bastante descontraídos, porque as crianças acabaram incorporando aquela situação, aquele momento, elas se viam como os autores, porque se sentiam importantes. A autoestima foi nas alturas. Então, eu vou apresentar, eu vou ensaiar, e no dia que a gente vai fazer comigo. Esse era o lema dele. E é importante dizer que o autor não participava desse momento da socialização, desse momento artístico do dia literário, né? A gente envolvia os outros alunos que não tiveram o título sorteado, porque aquele dia ia ter um momento muito especial, no dia literário na escola, né? E como depois de todos os ensaios, né, matutinos, vespertinos, foi um momento também assim, bem legal, porque os alunos que ensaiaram com os macaquinhos, por exemplo, que eu fiquei responsável pelo teatro de fantoche, a minha equipe era uma equipe com os alunos da manhã e uma equipe com os alunos da tarde, para poder toda a escola participar desse momento. Então, depois de todos os ensaios, houve uma movimentação muito grande no ambiente escolar, onde os alunos saíram em equipes para fixar, como pode ver na imagem, fixar cartazes nos murais da escola, bem como ir nas salas das séries iniciais do ensino fundamental, convidar todas essas turmas para vir prestigiar o nosso dia literário na escola. A decoração. Decoração foi uma farra só. Recebemos a ajuda dos professores, cibidianos, funcionários da escola, todos se engajaram para fazer uma decoração de primeira e baseada nesses aqui sempre. Esse aqui foi nosso guia, foi nosso norte. O lúdico imaginário da criança. O seu chapéuzinho vermelho com o seu lobo mal, fixamos cartazes, também temos a Emília e concluímos o hall. Foi numa sexta-feira o evento. Então, na quinta tarde, quando eles saíram da escola, não tinha nada disso. Mas na sexta-feira de manhã, quando eles entraram na escola, estava tudo mudado. Era a fantasia que estava ali. Pode seguir. Aquelas imagens eram um corredor, faziam parte do corredor, que levava a 2 ambientes. O primeiro ambiente era a biblioteca. A biblioteca ela
ela foi caracterizada. Não podia haver lugar melhor na escola para a gente fazer um número como esse, um dia como esse. Porque a biblioteca, a vida da biblioteca são os livros. Aqui nós colocamos almofadas, tapetes, deixamos o ambiente aconchegante, a meia luz, para fazer os números, apresentarmos os números na biblioteca. Pode montar um, Cris? Aqui nós temos um túnel. De túnel com cortinas. Quando a criança saía da biblioteca, e já tinham terminado os números da apresentação do primeiro de ano, elas iam para um outro ambiente. Pode passar, que era uma sala só com essa árvore literária. Era uma sala que nós tiramos todos os móveis, colocamos a árvore no meio, tinha 60 livros, era bem maior, essa é só uma réplica, né? Uma mostra para vocês. E lá vocês podiam manusear, trocar, ler, comentar com os colegas e sentir a vontade, né, de expressar esse direito. Olha, se meu coleguinha conseguiu fazer, por que eu não consigo também? Pode lá. Apresentação. A apresentação contou com a participação da aluna de 4 anos também, a Laura, que veio caracterizada de fadas, né? Fazendo o conto de fada, mexendo com a imaginação e com a emoção de cada aluno presente. Então, a cada momento, a manifestação artística que era apresentada, a fada aparecia antes fazendo toda uma encenação, contagiando mesmo, trazendo os alunos para aquele momento. Foi um momento bem legal. E como a Dilce colocou, eles iriam para a biblioteca e assistiam às apresentações e depois a fadinha levava, conduzia eles pelo túnel até a árvore literária. Lá tinha uma musiquinha ambiente também bem legal, onde eles podiam estar, né, lendo do livro, junto sempre com a professora guiando eles, né. Autores e destaques. Vocês já viram telejornais e tal? Aquele autor fez um livro, um best-seller, né? Um livro muito vendido, e ele foi para a noite de autógrafo. O que é a noite de autógrafo? É quando o autor senta para receber a agraciação do seu público, dos leitores do seu livro. Não foi diferente. Se fosse para foto, eu não tenho foto para Então, baseados assim nessa noite literária, nós decidimos homenagear o nosso autor. Ele ficava sentadão olhando a sua obra sendo apresentada. Os colegas dele apresentando a obra dele e ele só discutindo numa cadeira incrementada, no lugar de destaque, porque qual é a temática do nossa oficina hoje? Dia literário, conhecendo o nosso autor. O nosso autor que estava lá. Então, assim, quando a cada número era anunciado, né, história, e é um macaco tipo e teco do autor Pedro, né, o Pedro entrava, todo mundo aplaudia, e lá ele sentava e ficava assistindo toda a apresentação. Foi um momento bem legal, que mexeu muito com a autoestima do aluno, né. Aqui a gente tem o teatro de sombras. O teatro de sombras, ele já é antigo, mas a maioria dos alunos presentes nunca tinham assistido um teatro de sombras. A imagem aqui, claro, não dá de ver muito bem, mas a gente pode perceber aqui a árvore, o sol, 3 cachorrinhos, casa, carrinho, né? Isso aqui seria a carrocinha do cachorro. Então, atrás aqui dessa mesa, a cada bonequinho desse tinha um aluno. Então, aqui o cenário ganhava vida através da narração do aluno, tinha uma criança narrando a história, e outras que o cachorrinho lá latia, o do carro fazia o barulho do carro. Então, aqui nessa outra imagem, os cachorrinhos aqui estavam na rua, depois a menina chegou, tirou ele da rua, trouxe para casa dela, colocou na banheira, deu banho, botou na cama quentinha. Então foi um momento bem legal, que chamou a atenção deles, prendeu eles do início ao fim na história, porque foi uma coisa diferente, apesar de ser antiga, é diferente, que hoje em dia a gente não vê, né, que é o teatro de som. Esse número ficou sob responsabilidade da Luana, que não está aqui hoje, né, mas todas as imagens também foram produzidas pela equipe dela.
cachorrinho, do sol, tudo foi por produção do aluno e fazendo com que ele se sentisse importante e envolvido na apresentação, né? Essa caixa de teatro de sombras vocês fizeram com tecido ou com... Assim, esse teatro de sombras a gente fez com as carteiras. A gente fez, a gente pode depois responder a tua... Depois a gente abre para as perguntas então. Tá certo? Eu acredito que anteriormente tinha umas imagens. Tinha, Na foto dos ensaios, né? As carteiras colocadas na frente, depois do varal, com um lençol na frente. Aquilo ali consta de uma luz atrás. Esse aqui é um refletor. Só que de caixa. Aqui a gente tem um refletor, uma cortina, a gente passou um barbante aqui na sala, botou a cortina, e com as mesas a gente também tapou aqui a mesa, né? E o aluno está aqui embaixo e a gente trabalhando ali atrás. Então, no ambiente da sala de aula, né? Contação de história. Esse moço aqui, ele não é cotidiano. Ele é um professor da escola e ator. E como o Cibite chegou na escola e já contagiou, tomou conta, ele aceitou de bom grado participar dessa apresentação. Ele fez A Menina Yasmin, esse título coube a ele. Como ator, gente, ele deu uma vida fenomenal. Ele prendeu a atenção das crianças. Ele fazia corpo e ele expressava. Depois nós vamos passar outro vídeo que vai ter a foto na íntegra. E as expressões que ele fazia, ele deu uma vida incrível a esse título e foi um sucesso garantido também. A gente trabalhou também com a história cantada, que ficou sob responsabilidade da Dilce. Então ela pegou a obra do aluno, aquela história do aluno, e transformou numa história cantada, numa música. Então envolveu os alunos, né, uma equipe de alunos, onde ela trabalhou com instrumentos musicais e cantou a música também. Foi um momento bem legal, de descontração, onde os alunos participaram cantando o refrão da música, batendo palmas. Foi de grande valia também. E eu sobrevivi ao calor desse vestido também. Gente, o avental literário que nós trouxemos hoje, tá? Ele, dos 60 títulos sorteados, havia 60 títulos e nós sorteamos alguns para o dia literário. Só que chamou a atenção uma criança, em meio a tantos outros assuntos, querer falar justamente de alimentação saudável. Então, desse avental, saíam verduras, legumes, hortaliças e conseguimos também prender a atenção dessa criança que, olha, eu posso trocar a batatinha frita por uma maçã, né? Porque a moça significava que era Cecília, já não faz mais parte do nosso projeto, mas foi um momento de muita interação, crianças se divertiram, foram à frente, ajudaram, foi bastante comovente até quando eu me lembro. O teatro de fantoches ficou sob minha responsabilidade. Contava a história de dois macaquinhos, que a gente trouxe eles hoje aqui, né? Que era o Tico e o Teco. Então, a cada momento que o Tico e o Teco apareciam, as crianças, meu Deus, de uma loucura. Porque os macacos conversavam um com o outro. E aqui a gente pode perceber, ó, o aluno, a preocupação dele de não aparecer, de os colegas acharem que o macaco era um macaco de verdade. Então o macaco subia na árvore, o macaco aparecia no cenário. E a história dos macacos envolvia também o bombeiro, onde então a hora que tocava a sirene, chegava um caracterizado de bombeiro para apagar o fogo da floresta que estava pegando fogo. Foi bem legal também. A noção também, Cris, da preservação ambiental. Sim. Que histórias que partiram do imaginário dessa criança, por que falar de alimentação saudável, de preservação ambiental, que são temáticas que a gente tem que ser tão adultas, né? Quando na verdade as nossas crianças estão aí, ó, bem ligadas nas atualidades. Pode falar. O varal literário. Aqui o título foi A Fazenda Mal Assombrada. Então, já colocamos um avental negro na nossa cotidiana, um ambiente a meia luz, a cada história que ela contava, a gente é decepada, né? O espantalho sem cabeça.
E ela colocava, Digamos que uma criança que gosta de filmes de terror. o suspense envolvido também deu uma outra sensação para essa criança, que até então estava tudo muito alegre, né? Agora a criança ficou assim, olha, e agora? O que vem? Mexeu com aquele imaginário, né? A Hora do Conto. A Hora do Conto contou também com a Ana Luciana, que hoje não faz mais parte do nosso projeto, que veio caracterizada de vovó. Então a gente pode perceber as crianças ao redor da vovó, e a vovó chegava com o chale dela, sentava e abria aquele livro e começava a contar aquela história, faz uma hora do conto mesmo, né, com os netos. No meio da história ela caía no sono, e eles caíam na gargalhada, eles chamavam ela porque queriam saber qual o final da história, né. Contou também o vovô Pepe, que é o nosso colega Antônio, que foi caracterizado de vovô, e o vovô e a vovó, o vovô não escutava, batia na vovó, para a vovó falar mais alto. Foi um momento também bem legal, assim, desse nosso dia literário, né? E a nossa musa, a nossa árvore literária, com todos os participantes, né, envolvidos, faltando a Margarete e a Fabiola, né? E esses são os cibilianos da época, do ano passado. E a salinha que ela estava, e pode lembrar, a gente já, né, remete todas aquelas aqui a gente tem a imagem de todas as pessoas envolvidas, né, os cividianos, a nossa supervisora, a nossa coordenadora, o professor convidado do dia literário, o Joel Reis, bem como a nossa fada que encantou a todos os alunos e também os convidados, porque os funcionários, direção, as pessoas da escola tinham curiosidade também de assistir. E como a gente fez na biblioteca, foi uma coisa mais restrita mesmo para o lúdico, né? Para a criança, para despertar essa vontade deles de escrever, de saber que eles podem, né? Então, infelizmente não deu de estar atendendo a toda a escola, que a nossa escola tem 1.200 alunos. Considerações finais, eu teria que ler, desculpa, não tenho o hábito de ler PowerPoint, mas foi um trabalho em equipe, então tem um pouquinho de cada um aqui. Através desse trabalho, alcançamos resultados surpreendentes, tanto para a autoestima da criança envolvida, quanto para o seu desempenho intelectual, melhorando sua escrita e oralidade, sobretudo o entrosamento na escola e o reconhecimento pelos serviços prestados. Então, todo esse trabalho, cheio de ciclos e etapas e fases que nos levou até hoje, aqui, o que nos trouxe aqui hoje foi esse trabalho que nós desenvolvemos muito, né, sem essa pretensão. Olha onde nós chegamos hoje para trazer, né, transformar numa oficina de vivência. E também aquele esquema de não saber onde poderia chegar. Aqui a gente tem os comentários do professor Joel, da participação que ele teve o maior prazer de participar, dos alunos. Então, como o PIBID na escola, a gente tem um blog, né? PIBID Comendador. Tá no handout que a gente passou para vocês, tem o endereço certinho. Então, a gente trouxe também aqui esses comentários dos alunos, né? Do que foi participar, né? Desse momento da literatura, de prestigiar a obra deles. Então, a gente até deixa o convite para quem puder acessar o blog, para estar conhecendo também as outras atividades, porque o blog ele traz atividades desde o início do projeto na Escola Comendador Rocha. Então, tem várias atividades envolvidas, como sarau literário, como maratona da matemática, enfim, fica o convite, jornal na escola, fica o convite para o pessoal estar acessando e conhecendo o trabalho do PIBID Comendador. Nós terminamos a nossa apresentação com uma fala de Monteiro Lobato que diz: quem começa pela menina da capinha vermelha pode acabar nos diálogos de Platão. Subentende-se que quem começa escrevendo livrinhos na escola, por que ele não pode, anos depois, estar lá assinando os seus best-sellers? Por que não? Basta usar. Muito obrigada.